Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos agradecer a Deus e levar nos pensamentos a Ele, que nos abençoa mais uma vez, confessando nossos pecados. Sempre é bom antes a gente pensamento, se há alguma coisa, perdoa meus pecados, nossos pecados, e vamos louvar o Senhor. Mas antes de fazer essa oração, grandioso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor por ter permitido nós mais uma vez aqui neste local. Agradecemos pelo dia que nos deste, Senhor. Agradecemos pela vida eterna em Cristo Jesus. Agradecemos por os irmãos, por esta igreja. Agradecemos pela comunhão. Agradecemos pelo pão de cada dia. Agradecemos pela família que nos deste. E pedimos em favor deles, da família de nossos filhos, nossos irmãos paternos. Pedimos, ó Pai, agora em favor das igrejas que reúnem também, aquelas que estão cultuando agora neste momento, as igrejas irmãs, e todo o povo também, o teu povo espalhado toda a face da terra. Pedimos em favor dos irmãos, membros dessa igreja que não puderam vir. Pedimos agora em favor dos hinos que vamos cantar. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Qual o hino que nós vamos cantar, o primeiro? Uma rosinha, chegando aí. Maria pode vir, quando pedir, a passadeira está aí. Só vai fazer. A velhinha? Olha, eu não sei se eu vou conseguir. E... Errou. Ó, 100 já pediu. Você não precisa mudar na braçadeira não, porque é só maior. 100. Irmão José está com a voz boa? Que a gente está botando. A garganta está bem ardendo, Senhor. Não faço melhor outra vez. Eu vou conseguir cantar de novo.
Sempre um Ré maior. Próximo. 421. 421. Depois. Ré maior. Ré maior.
Esqueci de virar aqui. Ela vai cantar o solo, com certeza. Você vai acompanhar, né? Bom, sabe o que é? Apresenta os visitantes, irmão Antônio. Nos visita o irmão José Carlos, irmão José Vicente, irmão Roberto, irmão Melino, sejam bem-vindos, esses os nossos cantores, que abençoe a cada um com as necessidades, que beneficie os resultados, aqueles que falam de bem, que se retrazem para os seus próprios, que peguem a oração sobre Deus, fechar a missão, e nós vamos atuar no Pai Nosso, cada um. Por favor, dos irmãos que estamos aqui, onde encontra cada um, com as necessidades de cada um, e cada família representada, o pastor da direção de trabalho, tudo isso, em perdão de nossos pecados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu não sei ele, da tua vida, acompanhar a senhora.
Então eu olhando para a boca dela ia na nota pro ouvido. Porque não tem ouvido, ele não consegue. Então agradecemos a Deus pelos hinos, por Ele ter nos permitido, pelo o solo da Irmã Maria cantado, né? E agradecemos por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Então vamos estudar hoje Isaías capítulo 1, 780 anos antes de Cristo. Ontem foi Miquéia, né? Hoje Isaías. Passa tanta coisa na mente da gente, pensamento para pregar, mas tem que escolher uma. Então, e a página é 752. Agradecemos a Deus por ter trazido uma Rosinha aqui junto de nós, né? E o irmão Joristite, que não passaram bem de saúde, assim como mais alguém não passou bem de saúde. O irmão Paulo hoje está melhor também. Cedo eu desanimei, irmão Paulo, viu? Você lá daquele jeito na amizade, falei, vai ficar. E está pior do que ontem, achei bem. Aí, isso aí. Então, todos acharam, né? A visão de Isaías. Isaías, ele teve uma visão. Todos os profetas. Hoje ninguém tem visão. Hoje nós vemos. Pode sonhar, né? Mas a visão que nós vemos, que nós temos, está na Bíblia. Então nós sabemos as coisas, tudo que aconteceu e o que vai acontecer, porque está nas Escrituras Sagradas. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós seguimos esse Jesus. Porque nós aprendemos pela palavra dele que ele deixou escrita, inspirada pelo Espírito Santo. E essa é a razão de nós servirmos a ele. Então diz aqui o versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Ouve, ó céu, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos, engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Então depois continua depois. Então nós vimos aqui a visão de Isaías. Então Isaías e Jonas e Amós e Oséias e Miqueias, eles viveram na mesma época, cada um servindo o Senhor. Olha que interessante, irmãos, os profetas, o povo de Deus. E nós aqui também, nós estamos vivendo a mesma época. Tem outros que viveu de outra época, já passou. Então nós devemos estar nesse propósito de servir o Senhor. Vamos falar de nós membros da igreja, ou de outras igrejas também. O propósito de cada um deve servir ao Senhor. Não ficar preocupado com servir a si próprio, porque muitos servem a si próprio.
Então, o cristão, o povo de Deus, deve servir, procurar. Não é dizer que nós vamos servir a Deus perfeitamente, porque ninguém vai conseguir servir a Deus como Ele é digno, como Ele merece. Jonas e Amós, Oséias e Miquéia, estes 4 profetas, eram da parte do Senhor para avisar o povo sobre o que Deus queria. Então eles, falando deles naquela época, e nós vemos hoje, eles profetas enviados por Deus, né, para falar, tinha visão para avisar o povo sobre o que Deus queria que eles fizessem. A tradição diz que Isaías começou a pregar quando tinha 15 anos de idade. Ninguém de nós aqui, que eu saiba, começou a pregar com 15 anos de idade. Criança de tudo. Hoje, né, um adolescente. Isaías vivia preocupado. Não é para menos que todos, hoje os pregadores, as igrejas, vamos dizer assim, vivem preocupados, os pastores, por ver o que? O povo afastar-se de Deus. Aquele tempo já acontecia isso. Os profetas, eles viviam preocupados, que eles pregavam, que Deus mandava pregar, uns aceitavam, acatavam o que os profetas pregavam, falavam, obedeciam, seguiam, e outros começavam também, mas depois afastavam. Quantos não estão afastando hoje, irmãos? A falha está em quem? O problema está em quem? Está em quem afastou, quem está sendo prejudicado. Deus não fica prejudicado, é a própria pessoa, afastando-se de Deus, não querendo seguir o caminho de Deus. Quando a pessoa não quer seguir o caminho de Deus, é problema. Não adianta obrigar para não querer seguir ou para seguir o caminho de Deus. Isso depende da pessoa e com Deus. Porque Deus permite, Deus respeita, não é que Deus é menos, o Manuel usa essa frase, Deus respeita o livre-arbítrio que Ele deu para o homem. Não é que Deus respeita porque Ele teme nós, não é. Porque Deus criou o homem com livre-arbítrio de escolha, e Deus respeita, Ele permite, mas não é da vontade dEle. E os profetas também ficavam preocupados também de não escutar quando o profeta falava do pecado deles. E hoje é a mesma coisa. A pessoa quer ouvir coisas boas, coisa que alegra, coisa que a gente gosta. Ninguém quer ouvir alguém falar do pecado dele. Olha, você está errado. Igreja, você está errada. Irmão, você está errado. Você está fora do caminho, está desagradando a Deus. Ninguém gosta disso. Porque eles eram filhos rebeldes. Mas é filho, mas só tem filho que é rebelde. Numa família, todos os irmãos é filho do mesmo pai, da mãe. Mas tem alguns que é rebeldes, mas é filhos. E o pai ama. Só aquele que não é rebelde tem mais carinho do pai. Parece que o pai ama mais. Não é, o pai ama todos. Mas tem aquele que está mais dedicado com o pai. Esse dia eu não vou citar nome. Eu via alguém falar dos pais, né? Igual a ele, citou o nome igual ele não tem. Todos me ajudam, todos estão juntos, mas igual ele não tem. Ele é separado. Por quê? Tem Cristo. Primeiramente por causa disso. Quando a gente tem Cristo, tem o Espírito Santo,
já é um pouco diferente, bastante diferente do outro, né? Agora eu vou ler 3 passagens do capítulo 30, e versículo 1 e 3, vocês não precisam ir lá. Lá, esse mesmo profeta Isaías, no capítulo 30, ele disse assim, ó: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem o pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedir o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Vocês notem bem que o profeta diz aqui, ó. Chamou primeiro filhos rebeldes. Diz o Senhor, ele falou, o Senhor que diz, Isaías dizendo. Vamos interpretar, se pensar assim, está desse lado. Não é eu, não é conversa minha. Diz o Senhor, é Ele que diz. Falou para Isaías, para o profeta, que toma o conselho, mas não de mim. Em vez de procurar conselho de Deus, em oração pedir a Deus, ele vai pedir conselho para psicólogo. Nossa parte espiritual, você vai pedir para uma pessoa que não é temente a Deus, a não ser se pedir para um irmão, um cristão, aí o irmão vai dar um conselho bom. Mas aqui não, eles pediam conselho do mundo, fora. Falou, mas não de mim. Ele se cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito. Que ele busca uma proteção. É a mesma coisa que antigamente, já vi falar muitas vezes isso, quando a pessoa, o moço ia casar, fala assim, ó, procura uma árvore folhuda, né? Que tem sombra. Uma força de expressão. Se vai casar, você procura uma pessoa bem, que tem dinheiro, que está bem. Então, quer dizer, que tem uma boa cobertura, que pode te proteger, proteção. E eles procuravam isso, mas não do meu espírito. Isaías diz que o Deus falando. Para acrescentar, ó, vai acrescentar pecado sobre pecado. Já pecou da rebeldia, já pecou de sair fora para ir pedir conselho lá fora. Já pecou, então vai acrescentar pecado sobre pecado. Vocês sabem, irmãos sabem que uma coisa, um pecado puxa o outro, ele não fica parado ali. Quando ele experimenta é assim. Ele falou que desce ao Egito sem pedir o meu conselho, ó. Todas as coisas que nós vamos, já falou descer, descer é uma coisa, você vai descer, você não vai subir, você está descendo a vida espiritual. Então, mas pede conselho a Deus, pede iluminação nas Escrituras, deve ler a Bíblia todo dia, assim, quando puder. Pede o meu conselho, mas não pediram, para se fortificarem com a força de Faraó, para querer fortificar com a força de homens, do rei, do governador, da polícia, não, do governo. Vai orar a Deus, para confiar na sombra e falar que tem boa sombra que é proteção, você está tranquilo. Não, porque a força de Faraó se vos tornará, no fim fica com vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Hoje eu encontrei um irmão que está do passado, né? É irmão, creio que é, no supermercado, conversei com ele, convidei, vamos na igreja hoje? Falei, hoje eu não sei, mas eu vou na igreja e tal. Então a gente fica, a pessoa sai, e é difícil para voltar. Só quem passou por isso, se sabe, é uma pessoa que sabe. Então Isaías, o que Isaías era? O que Isaías era aqui, naquele tempo, nós devemos ser hoje. Ele era um porta-voz de Deus, e nós devemos ser o porta-voz de Deus, de transmitir a mensagem.
para os outros, para aqueles que não têm, para aquele que não tem salvação. Se é na família, transmite para a família. Fala para a pessoa. Eu fico admirado em casa, vejo a filha e a sogra, e a mãe. Eu fico surpreendido, não entro no meio, né? Porque não é a minha hora. Fica falando, fala, escuta, explica, prega. Então, isso é o desejo da filha, ver a mãe que entra no caminho do Senhor. Não pode ter medo, não pode temer uma mal resposta. Agora, o de fora é diferente, já é um pouco constrangido. Mas assim não devemos. Mas Isaías, como porta-voz de Deus, e o povo ignorava o que ele transmitia. Ele falava, mas ignorava. Como diz o pastor Antônio, ele fazia, dá de ombro. Você então está pregando, irmão, igreja, está dando de ombro. Então, eles davam de ombro, ignoravam o que Isaías pregava, falava. Então, e que morreu aproximadamente com 85 anos. Diz a história, Isaías começou a pregar com 15 anos e morreu com 85 anos de idade. Olha, trabalhou bastante. E nós não sabemos quantos anos a gente vai morrer. Ele fala aqui. Olha, fala também de Manassés, o rei, considerado um dos piores reis de Israel. Manassés. Os irmãos, um rei que foi muito mau. Diz a tradição que Manassés, esse rei, colocou o profeta Isaías. Muitos sabem disso, né? Lá em Hebreus também fala. Só que não esclarece bem. Dentro de um tronco oco, né? Põe dentro, não sei como isso. Deve ser esse tronco bem grande, oco. E cerrou esse tronco ao meio. Você pense bem, pôr uma pessoa viva lá, né? E com trançador, que até vai roçando, não sei que jeito, vamos fazer assim. Por causa de servir a Deus, irmãos. Porque lá em Hebreus, fala para que Hebreus, capítulo 11, 36 a 40, eu vou ler, ó. O que fala em Hebreus, capítulo 11, conta dos profetas. O apóstolo que escreveu, provavelmente o apóstolo Paulo, só que não tem a assinatura dele, como as outras cartas, ele diz no versículo 36, e outros experimentaram escárnio, contando os profetas, e açoites, e até cadeias e prisões. Não tem ninguém, menos até onde nós vemos, não tem ninguém preso. Pode um dia acontecer isso. Foram apedrejados, no versículo 37, cerrado, ó, Isaías foi cerrado, a morte dele foi cerrado, e Deus permitiu, os irmãos. Teve um irmão que tem um irmão de outra igreja, não concorda, não conforma, ele não entende o que é permissão. Como é que Deus vai permitir um pecado desse? Mas permitiu, mas não era a vontade dele. Se Deus não permitiu, o homem não faz, não age. Ele não ia movimentar todos os movimentos nossos, porque Deus permite. Então, agora, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Hoje essa música até roupa chique, tudo que está tudo hoje na moda, né? Desamparados, fala aqui no 37, aflitos e maltratados. E não tem ninguém hoje de nós assim, irmão. Hoje não é que é só bem. Quem é que não quer? Quem é que quer ser maltratado? Mas só que eles não queriam também. Não é que eles queriam, não, eu quero fazer então, porque eles queriam fazer a vontade de Deus, servir a Deus. Se nós formos maltratados por servir a Deus, amém.
Tem galardão, porque lá em Pedro fala, se a gente for acusado de alguma coisa trementina, negócio alheio, qualquer coisa assim, mas não lembro o texto bem, e fala, aí você sofrer por sua culpa, você não tem louvor de Deus, não tem bênção, não tem galardão. Agora, se você é uma coisa que você não provocou, vê, agora se você provoca, você insulta, e você recebe, não, você pecou e não vai ter recompensa de Deus. Não pode partir de nós. A coisa que acontece, os maltratos, que não pode acontecer partir de nós. Mas sobre pregar, aí é diferente, vai partir de nós. Eu vou pregar, se alguém aceitar bem, não aceitar, faz talvez como um pregador. O 38, dos quais, olha bem que o versículo 38 diz de Hebreus 11, dos quais o mundo não era digno, pense bem, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, naquele tempo, 800 e poucos anos antes de Cristo vir, vocês imaginam? Se for contar hoje, dá mais de 2.800, quase 3.000 anos que teve esses profetas, os profetas. 39. E todos estes, falando deles, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Por quê? Nós alcançamos outro. O que eles pregaram, que o Messias ia vir, eles não viram isso, como eles viram por fé, de longe pregando, morreram, 800 anos, e já João, já Pedro, João Batista, eles já viram a promessa, eles viram Jesus. Então, agora o 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fosse aperfeiçoado. Viu só? Então, tudo que Deus proveu, porque eles, sem nós, ele não era aperfeiçoado. Tudo deixou para nós, irmão. Então, este livro aqui é um livro excelente. Todos são. Mas, dependendo do momento, cada um traz uma parte de uma história. Você lembra como o Monfélio contava assim? O Monfélio usava muito exemplo. Para fazer, o Monfélio preocupava que os irmãos aprendiam. O tal elefante, ele fazia uma comparação. Quem que lembra dessa história que contava? Então, um contava um lado do elefante, a parte da orelha, e o outro contava outra parte. Então, aí o outro contava outra parte, o outro viu o outro lado, então não viu todo ele. Então, cada um contava. É assim, cada um conta uma parte, o outro conta outra parte, o outro viu. É assim. Então, quer dizer, esse livro foi um livro excelente que leva o nome de Isaías. Foi escrito há cerca de 800 anos antes de Cristo. Foi escrito. Sua profecia, a profecia de Isaías, cobriu o reinado inteiro ou parcial de uns quatro reis. Estão registrados e numerados no texto. Cada mensagem estava relacionada principalmente com Judá e Jerusalém. E nós hoje, nós pregamos aqui é onde nós estamos, com a cidade de Ubirajara. Quando eu vim de novo, cheguei, o Monfélio falou assim para mim: irmão, não me preocupo com hoje. Só que Ubirajara basta, o campo que já é grande para pregar. Tem muita gente. O campo que já é grande. Aquela turma, ao meu tempo eu preguei, da minha geração, agora tem outra. Então, irmãos, pense bem. Então, cada mensagem estava relacionada principalmente com Judá, Jerusalém. Ele se chama o profeta milenar. Por quê? Por ter entregue mais profecia com respeito ao fim dos tempos, Isaías. Agora, o castigo de Deus sobre Israel, o assunto de Deus contra Judá. Versículo 2. Ouve, ó céu, e dá ouvidos.
ouve, ó céus. Então ele pede aos céus, ele fala, o céu testemunha, para quem estava trabalhando, falando, Deus falando, ouve, ó céus, dá ouvido tu, ó terra, a terra testemunha, o povo que era quem estava falando, porque o Senhor tem falado, ele diz, olha que ele falou assim, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Irmãos, isso é duro isso aí. Pregar, ele sofreu tudo, vamos ver isso. Mas perto do sofrimento de Cristo não tem, porque Cristo, tudo nós sabemos, não compara com Cristo. Quando lá fala assim, que eu entendo quando fala que entre os nascidos de mulher não há um maior que João, porque o João nasceu de mulher, ele foi homem, teve pai. Agora Jesus não está contado aí, porque Jesus não nasceu de mulher, ele nasceu gerado do Espírito Santo. Então Jesus está fora. A pessoa algumas vezes pensa bem, João maior que todos. Não, na obra, porque Jesus disse, ele parava, mas a obra podia ser maior, porque a igreja ia continuar pregando. E Jesus parou, crucificado ele foi, e a igreja está pregando. Então a obra a igreja fez mais, pregando. Não é que é mais valor, mais importante, em quantidade. Então ele fala assim, ó, filho, engrandeci, criou, engrandeci, e cresceu espiritualmente. Aprendeu, ficaram grande, maduro, mas eles rebelaram contra mim. Então ele fala, ouve ao céu e dá ouvido tu, ó terra. Então ele chama a humanidade para ouvir isso, a mensagem dele. E é isso nós também, irmãos, nós pregamos, conversamos, louvamos, agora vamos ouvir a mensagem e crer nela, ouvir, mas crer. A mensagem da Bíblia, quando está sendo pregada, quando está sendo exortada, então ele diz, e se arrependam, é para arrepender, porque a mensagem vem do Senhor. Quando a mensagem vem para nós, o pastor Carlos falava assim, primeiro a mensagem vai, batia no peito dele, vem aqui, depois vai. É claro, pregador nenhum, pastor nenhum é perfeito, ele só falar para os outros e não falar para ele. Ele deve ser exemplo, ele deve dar um testemunho bem bom, porque agora o pastor prega, ensina, não deve fazer isso, não deve falar aquilo, conversar assim, agora ele vai falar, ele vai viver essa situação, ele deve ser exemplo. Crê e dá ouvidos ao chamado de Isaías, o porta-voz de Deus pela Escritura Sagrada. Então todos nós, está chamando nós, está falando com nós, com o povo hoje, com quantos que estão ouvindo. Não tem um que está ouvindo, ela está assistindo lá, Geni Leme da Conceição, que o irmão Daniel conhece muito, prima do Guerino, do Nezão Pagamice aí, Guerino Pagamice, que sua mãe, irmã da mãe dela, né? Então sua prima, está assistindo, mora lá em Jundiaí. Tanto os daquele tempo que já se foram, tanto, e os de hoje, os que estão aqui vivos. Hoje aconteceu no mercado, mas eu não vou falar de desligar aqui, mas não vou. Cada coisa que acontece, irmão, puxa vida, é tudo de surpresa. Olha para vocês verem, que é para ouvir enquanto estão vivos, depois que morreu não adianta. Depois que morreu, você tem que fazer quando está vivo. Filho vai amar o pai, cuidar do pai, profeta quando está vivo, porque depois que morreu não adianta mais, tem que fazer as coisas quando está vivo. Elogio faz quando está vivo, corrigir também quando está vivo, exortar quando está vivo, depois que morreu também não convém. Para os que estão neste tempo presente, deve pensar mais no futuro. Nós estamos vivendo no presente, vamos pensar no futuro, vamos pensar no depois, vamos pensar no amanhã.
Ele não sabe como esse mundo, como é que vai acontecer, irmãos. Nós não sabemos o futuro. Deus sabe tudo. Do jeito que vai a situação da crise. A gente assiste os repórteres, fica admirado das coisas que acontecem. E eu não admiro porque eu sei. A Escritura já disse. O povo só espera melhor, só quer alegria. Como diz aquele irmão do passado, só alegria, alegria. Mas não é só alegria. Então, irmão, e é poucos que estão preparados para o futuro, para o dia de amanhã. É poucos. Preparado, o espírito preparado. Quando uma coisa acontece, você já sabe. Deus está permitindo. Se está acontecendo, porque Deus está deixando acontecer. Que se Deus parar, não acontece. Você pensa que Deus diz, não cai um passarinho do ar sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus, sem que Ele queira. Você imagina só, cheio de passarinho voando, não cai um. Todo não cai um fio de cabeça. Todo, Deus não tem como expressar. Falar de Deus, vai ficar a noite inteira e você não consegue. E prontos para a hora que o Senhor nos chamar. Todos estão prontos para a hora que o Senhor nos chamar? Tem hora chamas, né? Ninguém sabe. Essa senha ninguém sabe. Cada um tem a sua senha. Só Deus que sabe essa senha. Você está numa fila, qualquer coisa aí, você sabe a senha. Sabe que o outro é o número tal, a minha eu sou depois dele, tem aquele, então você fica observando, né? Mas agora aqui ninguém sabe a senha do outro. Só Deus que sabe. Eu vi um pastor pregar esse dia num velório, eu fiquei, essa é boa, vou usar. Essa foi boa, essa ilustração. Irmãos, estar pronto para o que o Senhor chamar. E o corpo daqueles que estavam guardados na tumba? Estão guardados para um dia ser chamado. Se morreu com Cristo, vai ser chamado para ir para os céus. Mas para isso tem muitas coisas que passar. E a grande tribulação? E a grande tribulação? Que muitos pensam que a igreja, não sei se foi hoje, ontem eu vi um pregador pregar, escutei, você estava almoçando e falando, pregando, para trás da igreja, a igreja sobe, aí vai ficar, não, ela vai passar para a grande tribulação, pode querer falar que não, mas vai, a Bíblia é clara nisso. Se fosse para Deus poupar o cristão da grande tribulação, tirar a igreja, então não precisava mais nada, nem precisava de pôr o sinal da besta, nem nada. Tirou a igreja dos santos? Não. Se partirem com ele, estão guardados, ou aqueles que estão preparados estão guardando, mas se partir com ele, ou está aí, todos nós, irmãos, estamos esperando essa partida. Estamos esperando a segunda vinda. Mas só que acredito eu, os irmãos devem também, que nós vamos alcançar. Não sei, acredito que não. Não sei, mas Deus sabe. Que a primeira ressurreição, depois de passar, quando Ele vier, acabando a grande tribulação, e tem a ressurreição. Os irmãos, olha, enquanto estavam vivos, isso acontece muitos hoje, aproveitavam a oportunidade. Muitos querem aproveitar a vida que está vivo. Devemos aproveitar enquanto está vivo. Mas nós cristãos devemos aproveitar a vida, os minutos que Deus dá para nós servir Ele e para nós confessar os nossos pecados. Ele dá um tempo para nós não morrer debaixo de varas. Não vai para o inferno, mas você pode morrer debaixo de castigos. Não perdoar. É terrível uma pessoa viver sem não perdoar, guarda aquela mágoa. Você fala uma coisa, aquilo fica. Para o cristão não deve acontecer isso, ele prejudica.
porque depois que morrer não há mais solução. Na realidade, não é o profeta quem fala, é o Senhor que fala. O profeta é somente um porta-voz do Senhor, o mensageiro. Fala, criei filhos e engrandeci-os, quer dizer, os filhos engrandeceu. Mas eles rebelaram contra mim. A declaração serve como uma chamada ao arrependimento, está dizendo. Pois, apesar da rebeldia, que são muito, rebeldia ao Senhor, quando nós fica rebelde com a igreja, com o irmão, primeiro é com ele, é com Deus. Toda oferta ele primeiro. E depois, a igreja, o irmão, está com rebeldia. O Senhor ainda se manifesta e busca a restauração do seu povo. Agora o 3 aqui. O boi conhece o possuidor. Aqui, que explicação, que comparação. O boi conhece, o cachorro conhece, o animal conhece o seu possuidor. E ele falou, e o jumento a manjedoura do seu dono, o jumento. Ele falou, mas Israel, mas o seu povo não tem conhecimento, o meu povo não entende. Que comparação. Quem mexeu com animal sabe, eu mexi bastante com vaca, com gado, tira leite. Eles conhecem, quando você chama por nome, né? Põe um nome nas vacas. Interessante, irmão. E o nome que nós põemos é tudo atrapalhado. Hoje a gente põe nome certo, sabe? Bonito. O pai comprava uma vaca, o nome era tal. Depois vocês viram. Se eu for falar aqui, parecia inglês conversando. Vocês vão chegar na mangueira, o que vocês estão falando com as vacas? É tudo nome atrapalhado, nem mudava, né? Não sei como que era, porque o pai era assim. O boi conhece o seu possuidor. O significado é, o boi é um animal irracional, não tem raciocínio, não é como seres humanos que pensam depois decidem. Tudo mal que a gente faz, primeiro você pensou. A pessoa fala, eu não pensei para falar, ela pensou-se antes. Todas as coisas, primeiro vem no pensamento. Mas vem tão rápido que não dá tempo nem de examinar se está certo ou está errado, ele fala. Então, ele fala que o boi não entende, mas o boi conhece o possuidor. É um animal, o animal entende quando o seu possuidor fala, que eu falei agora há pouco, ou age com eles, mas meu povo não entende. Então, para onde eu comecei? Visão de Isaías. Isaías viu, não é conversa fiada. Filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá. Então ele teve essa visão e passou para o povo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos a visão da Bíblia. Já a visão está aqui. As profecias estão aqui. Falta nós aprendermos, ter coragem, ter ânimo e passar para a frente. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos cantar o último hino. Seu 284? Pode. Irmã Maria, não caiu nem um hino em bemol para só testar a braçadeira aí. Não, pediu é para maior. 284. Vou fazer uma coisa que eu não fiz ainda. Com a senhora, vou explicar para a senhora. Devanira Ivo. As 3 estrofes. As duas eu toco em Fá maior.
Quando eu fizer assim, ó, só vai segunda de sol e vai. Entendeu? Ó. Aí termina o cristal nessa área aí. Tá bom para orar, irmão Paulo? Ora, então. Ó, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, né? Nós queremos aqui, como igreja, agradecer por mais um culto, né? Que está sendo encerrado, pelos que nos visitaram, com irmãos da distante, com o Clécio, com a abençoando, a vida deles, Amém. a volta deles para casa, né? O futuro deles, a igreja de Miratânia, os pedidos de sonho, nossa vossa abençoando, com a volta para Senhor. Pedimos, né, pelo dia de amanhã, que possamos estar presentes, né? Que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um e essa igreja, né, que ela possa permanecer sempre com as portas abertas, né, todas as igrejas que têm pregado a palavra, como ela é. Pedimos mais uma vez, né, agradecemos por ter sustentado a pastora para ele hoje, dando ele a sabedoria necessária, a capacidade física e a abençoada dele, assim como cada um de nós, né, que está pensando naquelas pessoas que estão perto de nós. E agradecemos, né, de uma forma especial, pela saúde que tem dado, pela recuperação de cada um, e especialmente pela salvação que nós temos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós pedimos e agradecemos. Não creio. Amém. Amém.